Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Escutando os Sentimentos, que é uma produção do Grupo Espírita Esperança de Camaragibe. Estamos iniciando hoje nosso primeiro episódio deste podcast que vem sendo preparado com muito amor, com muito carinho para você, meu amigo, para você, minha amiga. Hoje estamos aqui com a Fábio e com a Janete, e eu até me esqueci de apresentar, eu sou a Viviane, vou comandar, né, durante esses episódios, né, no momento sou eu que vou estar à frente, passando com esses episódios do Grupo Espírita Esperança, o Escutando os Sentimentos, e estarei com vocês estudando, né, que é a proposta do podcast inicial, estudar uma obra da doutrina espírita. E escolhemos para início, né, para este primeiro episódio, para este primeiro podcast, a obra da Hermance Dufour, que foi psicografada pelo Vanderlei Oliveira, que se chama Reforma Íntima Sem Martírio. Hoje estamos aqui, como eu já tinha falado, com a Janete e com a Fábia, que são lá do Grupo Espírito Esperança, e estamos hoje, a irmã se trazendo no primeiro episódio, falando sobre martírio, as dores do martírio. Inicialmente, eu gostaria de dizer que, pelo dicionário, o martírio é uma dor, é um sofrimento que está ligado a uma fé e uma devoção. Então, vamos começar com você, Janete. Seja bem-vinda ao podcast. Eu gostaria que você falasse sobre dor de martírio e dor de crescimento. Qual é a diferença que existe entre essas duas dores? Olá, seja muito bem-vindo você, internauta, que está aqui nos escutando. É um prazer estar com vocês. O martírio é algo terrível, né, de se sentir, como você já falou no dicionário, diz, é uma dor intensa que se sente. E o que a gente pode esclarecer para o nosso internauta é que não existe crescimento sem sofrimento, né? A gente não deve fazer apologia ao sofrimento, mas o sofrimento ele é necessário. Porém, o sofrimento é diferente do martírio. O sofrimento ele abre porta para o autoconhecimento. Quando a gente está num processo de evolução, é necessário que a gente sofra, porque se reconhecer, se perceber enquanto falível, enquanto espírito ainda nessa labuta espiritual, nessa busca pela perfeição, pela angelitude, faz sofrer, não é? É diferente. A dor do martírio é aquela dor de negação de nós mesmos. Nós vamos, ao longo do capítulo, a irmã se vai nos esclarecendo que nós nos apartamos da divindade na nossa criação, e esse distanciamento, ele gera uma insegurança, e a gente cria um eu imaginário em detrimento do eu real. A gente passa, então, a viver aquilo que a gente não é. Isso é sofrível, né? Isso é sofrimento, isso é martírio. Você pensar que você na realidade você sabe que você não é aquilo, mas você cria essa capa, você cria uma ilusão de que é aquilo para você não se perceber enquanto falível. Esse distanciamento gera essa insegurança e o sofrimento ele vai fazer com que a gente abra essas portas para o conhecimento. O martírio não, o martírio é a negação. Quando a gente percebe que está nessa ilusão, quando a gente desapercebidamente a gente não se apercebe dessa ilusão, então quando a gente chega perto do eu real, a gente volta e alimenta esse eu irreal. Então, isso gera esse martírio, e a diferença é essa, a dor do sofrimento, ela é importante, ela é necessária, e a dor do martírio não é importante, porque é a negação desse eu, do que realmente nós somos. Você bem falou aí, Janete, sobre capas mentais, né? Eu queria que a Fábia, dar as boas-vindas à Fábia aqui ao episódio, né? E pedir para ela complementar aí o que a Janete estava falando sobre essas capas que nós criamos, essa falsa ilusão, né? Essas capas mentais. O que a irmã se traz para a gente sobre essa definição, né? Do que seriam essas capas mentais.
Alegria estar aqui de volta, agora nessa nova modelagem, né, no podcast, estar aqui com as colegas, com a Janete, com a Viviane, e nesse estudo. E dentro do estudo que a irmã se nos propõe, das dores do crescimento, né, lembrando que, e aproveitando toda a fala de Janete, a gente lembra que, ao longo da nossa evolução espiritual, nós fomos nos apartando de Deus. Nós começamos a dar vazão ao nosso eu, ao nosso ego. O nosso ego, ele ganhou uma dimensão enorme, a gente se apartou de Deus e a gente desenvolveu, depois que a gente cai em si, a gente desenvolve essa ferida chamada ferida do abandono. A gente se sente tão distante de Deus. A gente percebe o quanto a gente perdeu de tempo nessa caminhada evolutiva, né, espiritual, a nossa caminhada é espiritual, que a gente começa a ver que precisa se aproximar dessa divindade, e a partir daí, as dores do crescimento, elas são desenvolvidas por quê? Porque como eu estou muito centrada em mim, para me abandonar disso e voltar a crescer espiritualmente, me voltando novamente para a divindade, para eu me abandonar, isso vai gerar dores do crescimento espiritual, né? E aí, para que isso aconteça e eu não sofra tanto, eu acabo gerando algumas capas, máscaras, né? Como a nossa querida irmã se costuma chamar. Nós geramos máscaras. E que sentimento é esse que faz com que a gente gere essas máscaras? É o orgulho. O orgulho começa a colocar em nós algumas máscaras, né? Dizendo que se alguém chega para mim e me chama de vaidoso, de egoísta, né, de insensível, eu olho para mim e digo, eu não sou isso. Por quê? A minha máscara me diz que eu não sou assim. E ela nunca vai querer enxergar a verdade. Então, normalmente, acontece isso e o orgulho se sobressai muito em nós devido ao longo da nossa caminhada espiritual a gente ter se apartado de Deus e a gente dá uma importância maior ao nosso ego, às nossas vontades íntimas. E aí, nessa caminhada, as dores do crescimento vão apontar de que a gente precisa mudar esse direcionamento. Ô, Fábio, complementando aí, só para a gente dar continuidade ao pensamento aí da Hermance, dá para a gente confundir o martírio com o sacrifício? Normalmente as pessoas confundem, né? O sacrifício, o martírio, as dores do martírio é quando a gente vê como objetivo o que você quer evoluir e identificando que você tem esse problema, né, moral ou emocional, você vai fazer de tudo para sanar essa dificuldade. Já o sacrifício, não. Eu me imponho alguns limites de que eu não vou dar conta. Eu vou só dar um pequeno exemplo do que seria um sacrifício. Normalmente, as pessoas, para alcançar um determinado objetivo, uma determinada meta, adora doce, né? E diz assim, eu vou passar 1 ano sem comer doce, porque eu quero alcançar aquele objetivo. É a tão falada promessa, né? Que a gente normalmente faz no nosso dia a dia. As pessoas fazem para alcançar uma meta. O sacrifício, ele tem esse objetivo de alcançar aquela meta que eu estabeleci e que normalmente não me leva a lugar nenhum. Já o martírio, não. O martírio, ele vem de algo mais profundo, né? Eu identifico ali um problema realmente existencial, eu identifico uma dor no meu ser e eu preciso olhar para ele com muito carinho, porque a lei que rege o universo e a lei que rege todas as pessoas, todas as almas, é a lei do progresso, é a lei da compreensão. E Deus não vai querer nos punir por nada, né? Normalmente a gente acha que se punindo a gente vai estar evoluindo, e isso não é verdade. A lei é a lei do amor.
né? A opção primeira vai ser sempre da evolução pelo amor e não pelo sacrifício. Errar é humano, né? Existe uma frase que a E gente repete toda hora. nada Mas mais humano do que errar, Viviane, porque aí, o erro decorre da tentativa do acerto, né? Não há aquele compromisso para você acertar da primeira vez. Como estamos numa caminhada espiritual, a gente tem que sair um pouco dessa temporalidade, né? E achar que tudo a gente vai resolver nessa existência em que estamos. Nós temos muito tempo ainda. A gente tem que ser muito benevolente com a gente, enxergar quais são as nossas principais dores, começar sim a atuar nelas, né? Para que a gente consiga sair e desenvolver sentimentos nobres, né? Características cristãs, isso sim, mas a gente não pode achar que de uma hora para outra a gente vai dar um salto evolutivo de tal forma que a gente vai resolver tudo numa só existência. E é por isso, Fábia, que a irmã se diz que a questão não é lutar contra nós, é conquistar essa parte doentia, né? Aceitá-la e transformá-la. E aí cai por terra também aquela velha frase que a gente ouvia muito na seara espírita, que realmente perdeu o sentido de matar o homem velho. Aqui não está se falando em matar, em exterminar, em sim conquistar. E a gente saber que a gente vai cair diversas vezes, saber que somos falíveis, é importante, é necessária essa conscientização de que nós erramos. Para acertar, precisamos errar. Para acertar, sofremos, porque a gente é um processo doloroso, né? Mas necessário. Quando a gente tem esse autoconhecimento, essa autoaceitação, esse sofrimento, ele, como a gente já falou anteriormente, ele serve de porta para o acerto e para a luz. Então, a gente tem que aceitar essa parte nossa sombria e não nos apartarmos dela e matarmos, não, e sim conquistá-la para transformá-la. você tocou num ponto que a gente vem, acho que acredito que o movimento, as pessoas que se dizem do movimento espírita vem, vamos dizer, errando há um bom tempo, né? Porque a gente sempre ouviu falar que sofrer é crescer. São sinônimos, né? Dentro da casa espírita, a gente já vem escutando isso há muito tempo. Então, o sofrer é igual a crescer. Se eu sofro, eu cresço. Mas será que é assim mesmo, Janete? Será que esses são sinônimos, né? Será que a gente precisa realmente como que está me faltando aqui a palavra, mas será que a gente pode dizer que são a mesma coisa? O sofrimento e o crescimento são a mesma coisa? Não, como a gente já falou, e a irmã ser bem clara nesse capítulo, ela diz que não há crescimento sem o sofrimento, porque quando a gente precisa, quando a gente se descobre, ela dá até um exemplo, né, de que quando alguém aponta o nosso erro, a gente prefere negar, que é a dor do martírio, né? A gente prefere, como a gente tem essas capas mentais, a gente cria essa capa mental, um ser ilusório, um ser irreal, então a gente acredita para sobreviver, para viver, né, com felicidade, aspas, a gente pensar que está bem, que está melhorando, a gente cria essa capa, então a gente se ilude. Então, quando a gente começa a se enxergar, quando a gente começa a buscar esse autoconhecimento, quando o outro aponta a gente, olha, você é orgulhoso, ao invés de a gente negar, a gente vai se analisar. Isso dói. É dolorido, né? É doloroso a gente descobrir que a gente é orgulhoso, que a gente tem certos defeitos, certas deficiências morais. Então, isso é o sofrimento. Mas quando a gente busca esse autoconhecimento, quando o sofrimento, ela diz que o crescimento não vem através desse sofrimento, vem através da conscientização. O sofrimento a gente sofre e vou analisar, a fulana diz que eu sou orgulhosa. Eu vou fazer essa autoanálise, vou constatar que realmente sou orgulhosa e a partir daí sofro, mas ali aquele sofrimento é uma porta, é bem rápido, né? A conscientização de que eu sou orgulhosa e o meu esforço para a transformação é que vai definir isso. Então, o sofrimento, a gente não cresce com o sofrimento. Então, por muito tempo se fez apologia ao sofrimento. Quanto mais eu sofro, mais eu cresço, mais eu sou abençoada, mais eu sou perfeito. Não.
Não é por aí. O sofrimento não tem essa finalidade. Fábia, o perfeccionismo, ele, dentro disso tudo que a gente está falando, ele tem um papel aí punitivo, né, pela sua natureza. Porque quando a gente se descobre, né, o espírita principalmente, que tem também essa visão de que, porque nós somos espíritas, temos que ser perfeitos. E a gente sabe que a perfeição não existe para nós ainda, nesse estágio que a gente não tem essa perfeição plena, não é? E isso termina sendo uma forma de punição, uma forma de castigo e de martírio também, não é isso? Exatamente, Viviane. Tem uma frase da irmã que eu gosto muito, quando ela diz que não é a intensidade da dor que educa, e sim o esforço que nós fazemos em aprender é o que vai amenizá-las. Então, crescer espiritualmente dói, porque a gente vai ter que se apartar da gente mesmo para poder ampliar esse amor e enxergar o outro e enxergar Deus. E o perfeccionista, em especial, ele é extremamente duro e rígido com julgamentos consigo mesmo. Aí o que é que acontece? Além de saber que você, para crescer, vai ter que passar por um caminho doloroso, né, para sair desse eu mesmo, para encontrar, se religar novamente a Deus. Isso é um caminho duro, né? Eu sair, me apartar de mim para encontrar com o Criador, para renovar esses laços com o Criador. O perfeccionista é extremamente duro em relação a isso, né? É a característica dele. Então, ele vai se autopunir muito fortemente naquilo que ele identifica como sendo alguma coisa problemática, né? Então, eu identifiquei que realmente eu sou vaidoso e eu tenho que combater isso. Então, ele vai ser tão rígido com ele, e não só com ele, vai ser rígido também com as pessoas que vivem com ele, né? Ele vai ser extremamente rígido nos julgamentos, e isso dificulta a convivência consigo mesmo e dificulta também a convivência com os outros demais do seu círculo familiar, do seu círculo de trabalho, do seu círculo social. Isso vai ser um impeditivo, vai ser um limitador, né? À medida que ele se abrir um pouco mais, né, para a educação do espírito e não para a punição do espírito, a gente tem que entender que não é se autopunindo, não é se sacrificando, mas se abrindo para a vida, se abrindo para a convivência, se abrindo para o autoentendimento, para o autoconhecimento, é que a gente vai dar um passo adiante no caminho da evolução. E sem falar de que, nesse caminho, que é um caminho longo, a gente vai sim ter erros e acertos, né? Se tiver erros, a gente levanta, né? Como o brasileiro diz, sacode a poeira e continua. É assim que tem que ser, né? O caminho, a lei maior, não é a lei da punição, é a lei do amor e do acolhimento. A sabedoria que rege o universo nos acolhe sempre. Importante essa colocação sua, Fábia, quando esse caminho longo, né? A irmã se diz, e a gente sabe que é verdade, né? De que a gente está mais próximo da origem do que do final. E desde a origem a gente se apartou da divindade, dessa essência divina. Então, é um caminho longo. Então, esse caminho de volta é longo também. Senão, a gente precisa ter paciência conosco. Saber que não é da noite para o dia que a gente vai chegar a um determinado estágio. Não é? Então, essa paciência é importante, porque a cura para tudo isso, como a irmã se diz, é o auto-amor. Né? Através do autoconhecimento, esse auto-amor ele deve ser perseguido, deve ser construído. É importante que a gente desenvolva esse amor. Por muito tempo pensamos que era mais importante amar o outro do que a nós mesmos, quando o próprio Jesus diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, esse auto-amor ele é importante, ele é necessário para a reconstrução de nós mesmos. Essa rigidez que ela fala aí no capítulo de nós com nós mesmos é o que ela chama de neurotização da virtude, Fábia? Isso, exatamente. Né? Normalmente, a gente, quando identifica que precisa, né, avançar,
a gente cria essa idealização de que, de uma hora para outra, a gente vai conseguir, sim, avançar espiritualmente. A gente neurotiza essa necessidade de uma forma que a gente não vê, passa a ver as coisas de uma forma muito rígida e a criar as virtudes de adorno, que é o que a irmã se chama, que são essas compensações artificiais, né? Então, a gente se autovaloriza desnecessariamente, ou então, sem ter diversas características, a gente acaba se valorizando perante nós mesmos e perante o próximo. E isso vai gerar algumas condutas de rigidez, que é o que ela fala a respeito do perfeccionismo. A gente vai exigir da gente um perfeccionismo que a gente ainda não tem, e vai exigir do outro também um perfeccionismo que ele não tem e não vai ter tão cedo. Janete, como é que a irmã se coloca nesse... Eu acho que é só para a gente até fechar e resumir o capítulo. Qual é o caminho que ela traz usando a culpa, o medo e a baixa autoestima nesse processo todo de crescimento? Pois é interessantíssima essa colocação da irmã, que ela diz que um trio de sentimentos existem que a alma experimenta nesse processo de crescimento, né? Ela diz que, apesar de serem sofrimentos psíquicos, eles são propulsores do progresso quando gerenciados, quando bem gerenciados. Então, ela diz que a culpa transforma-se em autoaferição. A culpa é importante, é necessária, porque você vai se autoaferir e, a partir dali, você vai mudar a conduta. Hoje, engraçado que hoje eu estava falando sobre isso com uma pessoa, vou até contar esse caso, é um caso importante, e que acontece, é corriqueiro assim, acontecer em relação à culpa, porque quando a gente estagia na culpa, vem um remorso, que é um desastre, né, emocional. E eu tenho uma pessoa próxima a mim que, recentemente, ela tinha um relacionamento bem conturbado, e essa pessoa sempre ameaçava se suicidar. Até que, outro dia, nós encontramos o corpo no IML. Eles brigaram, tiveram uma briga, e, após buscas, nós fomos encontrá-lo no IML. Ele realmente suicidou. Essa pessoa está num estado lastimável, de culpa, estagiou na culpa e está com remorso e é sendo socorrida o tempo todo, porque essa culpa, ela não teve culpa, né? Ela não teve responsabilização de ele ter se matado. É claro que foi decorrente de uma briga, mas ela tem que superar isso. A culpa serve para você rever seus valores, suas condutas, como ela diz aqui, e progredir. Mas quando a gente estagia nessa culpa, vem um remorso que é o desastre. Ela diz que a baixa autoestima converte-se em capacidade de descobrir valores. Você tem a baixa autoestima, então ali, quando bem gerenciada, você vai se redescobrir, isso é muito importante, né? Você vai se olhar de uma forma diferente e vai ver que você tem diversos valores. E, finalmente, o medo de errar, que é uma coisa que acomete a todos nós, né? Mas, quando bem gerenciado, promove-se um valoroso arquivo de experiência e a desapego de padrões. Então, quando você medo de errar, você enfrenta esse medo de forma gerenciada, de forma equilibrada, né? Você vai rever seus valores, você vai rever padrões, né? Padrões rígidos que normalmente nós temos. Então, são sentimentos que fazem parte do progresso quando bem gerenciado. Ela coloca muito bem esses 3 valores, e é bom que a gente elencando aqui, é um trio de sentimentos que são necessários, que às vezes, a gente tem medo de sentir e acha errado sentir, né? Medo, culpa, baixa autoestima, mas, quando bem gerenciados, eles são propulsores do progresso. Irmã, você traz muita sabedoria nesse livro para a gente, né? Quem vai acompanhar essa série de podcast vai se beneficiar com muito ensinamento que a irmã se traz. Fábio e Janete, a gente está se encaminhando aqui para o final do nosso podcast. Eu gostaria, de forma tranquila, a gente tem um tempinho ainda, mas que vocês pudessem trazer a mensagem principal desse capítulo, que são as dores do martírio, cada uma poder colocar aí o que foi, qual o entendimento, o que foi a mensagem que a irmã se deixou
na impressão de vocês. Pode começar com você, Fábia. A irmã se nos traz de uma forma muito delicada e profunda esses ensinamentos, né? Eu vejo os três sentimentos, né, que a Janete acabou de nos falar: o medo de errar, a culpa e a baixa autoestima, né? E ela esclarece para a gente, e a gente costumava ver isso sempre como algo que fosse detrator, diminuidor das nossas forças, das nossas energias. E ela diz que não. Ela diz, olha, tem um lado positivo disso também. Quando você enfrenta o medo de errar, você abre-se para novas possibilidades. Quando você enxerga a sua baixa autoestima, você se valoriza, você enxerga as qualidades que você tem. E quando você enxerga a culpa, você se previne para que você não caia no erro novamente. Então, a irmã se tem essa sabedoria, né, de nos alertar, né, de nos colocar que nem tudo é tão ruim, é uma caminhada, né? Ela nos esclarece. Se a gente fosse fazer um resumo, como você me pediu, eu diria que esse caminho da nossa reforma íntima, do nosso progresso espiritual, né, como a gente costuma dizer no meio espírita, é algo que é trilhado por nós, unicamente, né? Que nesse caminho a gente precisa ter muito acolhimento conosco mesmos, entender em que estágio estamos. É preciso fazer sempre esse olhar caridoso, benevolente, né? E entender em que estágio estamos, quais são as nossas dificuldades, quais são as nossas qualidades, atuar de forma a minimizar as dificuldades e aumentar essas qualidades, né? Porque, como ela diz, o objetivo maior dessa caminhada é a gente atingir um ponto de felicidade, alcançar a nossa felicidade, né? Então, ela nos dá alguns caminhos, ela nos esclarece esses caminhos a serem trilhados. Pois o que me chama a atenção nesse capítulo é o autocuidado, né, que ela nos propõe. Ela vem desmistificar muitas coisas que a gente tinha imagem errônea, sentimentos que a gente tem, que a gente desconhece. A gente não se conhece. Então, a irmã vem explicar o que é o martírio, a dor do martírio, a dor do crescimento, ela diferencia. Um capítulo belíssimo, esse capítulo, super recomendo, porque ele é o diferente, de antes e depois, quando você lê, porque você aprende que você precisa sofrer, você precisa sentir culpa, você se sente autoestima baixa, né? Você tem medo de errar, tudo isso são sentimentos que a gente muitas vezes desconhece, sente, e desconhece a necessidade e a importância deles. Então, ela explica bem didaticamente e vem ensinar que o auto-amor deve ser a nossa busca maior, esse autocuidado, esse autoacolhimento que nós devemos ter, porque a gente esquece muito disso e a gente sofre muito por isso, de não nos amarmos, não nos aceitarmos, né? A gente sofre muito e a gente tem percorrido um caminho árduo porque a gente não busca esse autoamor. Então, essa Dores do Martírio vem explicar isso, que a gente precisa se autoamar. Esse autoamor deve ser a nossa meta, o nosso foco, para que a gente, como a Fábia disse, alcance essa felicidade. A gente nasceu para ser feliz. Nós não nascemos para sofrer, para sermos infelizes. Nós queremos e podemos ser felizes. E o autoamor é essa ferramenta que a gente tem para que a gente consiga, né, alcançar essa felicidade tão querida, tão sonhada. Perfeita, irmã, se ela traz esses ensinamentos, né? Que a reforma íntima, tão pregada e tão sonhada por nós no meio espírita, ela é alcançável, né? Mas, Alcançável. mas ela tem um percurso aí, um caminho que não é fácil, vai ter dor, né? Mas é sem martírio, é sem sofrer tanto. A gente vai um passo por vez, trilhando, né? Subindo essa escada, vamos dizer aí, evolutiva, né? É muito bom saber disso, né? Que a gente vai É, sofrer, mas sem martírio. É maravilhoso. É uma descoberta assim
fantástica, saber que é o sofrimento, quando a gente sabe gerenciá-lo, ele é uma porta para a felicidade. Isso é muito bom, muito, muito inteligente. Dá um conforto, né? Dá um Porque conforto. a gente vai errar sim, gente, errar é Sim, humano, faz parte, não somos perfeitos. Quanta coisa a gente falou aqui, né? Lembrando, né, que não somos perfeitos, né? Então, nós vamos aqui, encerrando aqui o... Deixa eu só tirar aqui um sonzinho que entrou, mas nós vamos aqui encerrando o nosso podcast, agradecendo aqui a você que está nos ouvindo, nos assistindo, agradecendo a Fábio, agradecendo a Janete pela participação, agradecendo também, né, a sabedoria da irmã que foi trazida aqui. Dizer que este podcast ele vai estar sempre nas principais plataformas de podcasts. Temos um canal no YouTube, que é o gesp.org. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, compartilhe, indica um amigo, que você vai acompanhar os nossos conteúdos, os conteúdos da Casa Espírita, Grupo Espírita Esperança de Camaragibe. Agradeço mais uma vez a participação de vocês e convido, né, a todos e todas para estar conosco no próximo episódio. Até mais! Até mais, minha gente. Obrigada.